Fala turma, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito massa que é Design Systems sendo utilizados em ferramentas de IA, beleza? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo e aquela coisa toda, bora lá! Bom, não sei se você já reparou, mas praticamente grande parte das ferramentas de IA hoje em dia, ferramentas que você usa para criar seu projeto, elas te deixam. Agora, né, algumas estão em versão beta, como por exemplo o Replit, mas outras ferramentas já são um pouco mais avançadas, como por exemplo o Magic Path. E ele te dá uma personalização de estilos de uma forma bem mais robusta, digamos assim. Mas outras ferramentas, como o próprio Magic Patterns, utilizam um tal de ShadCN, tá? Tanto a ferramenta Magic Patterns como outras ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo se baseiam nesse cara chamado ShadCN. E afinal, o que é esse tal de ShadCN? Bom, o ShadCN é essa ferramenta que vocês estão vendo aí na tela. O que ele tem de tão diferente assim? Inclusive, ó, se você está olhando esses componentes aqui, já vai se acostumando que a maioria das ferramentas de IA utiliza essa ferramenta aqui como core, digamos assim, tá? E eu vou explicar o porquê. Basicamente, o ShadCN é uma biblioteca de componentes, tá? Ou seja, você tem aqui componentes pré-construídos, tá? Então, tanto na parte de design como na parte de desenvolvimento. Vou pegar aqui, por exemplo, um alert, tá vendo? Tem aqui já 3 versões do alert, já tem aqui uma tipografia, enfim. Tá bem organizado já, né? Já tem o código, é só instalar ali no seu sistema. E uma coisa legal do ShadCN é que ele não tem um estilo tão carregado assim, como por exemplo um Untitled UI ou outras bibliotecas como a Line UI, enfim. Ele é bem simples. E aí, por causa disso, né, facilita quando você precisa criar ou construir algum produto ou algum projeto, né, que envolva aí desenvolvimento, tá? Então, imagine, você vai pegar um cara que tem já tem todas as variações, fácil, deve simplesmente só importa e muda os estilos. Outra facilidade do ShadCN é a questão dos temas, que é muito simples, tá? Basicamente você tem uma cor primária, uma cor secundária ali, e é isso. E o resto você vai modificando, como por exemplo border radius, tipografia, enfim. Fica um pouco limitado, digamos assim. Se você precisa de mais tokens, você pode até criar, né, tokens customizados, mas no geral essa ferramenta ela já resolve grande parte aí dos problemas, tá? E na documentação aqui de temas você vai encontrar esses carinhas aqui, ó, background, foreground, sempre vai ver alguma coisa nesse sentido, tá vendo? Background, foreground, card, foreground, enfim. E se você olhar para esses tokens, você vai começar a se familiarizar. E aí quando você entrar em plataformas como essas, agora você já vai entender da onde que vem essa ideia aqui, ó, de construção. Agora olhando para esses componentes, talvez você já sinta um pouco mais de familiaridade, digamos assim, né? Opa. Talvez eles aparecem de uma forma um pouco diferente, mas no fundo eles são bem próximos, tá? Só para mostrar para vocês. Voltando então aqui, por exemplo, no Replit, você consegue colocar uma cor de background e uma cor de texto, certo? Que nada mais é do que a cor de background e a cor de foreground. Imagine que a gente está falando de um elemento na tela que tem o background, ou seja, a gente tem camadas, né? Então eu tenho a camada que está no fundo, tem coisas que vão subindo em cima dela. Então nessa página, por exemplo, eu tenho aqui o fundo, que está usando a cor background, e eu tenho um texto aqui, ó, tá vendo? E esse texto estaria usando a cor foreground. Perfeito? Então até aí tudo bem. Aqui você pode ver que basicamente a gente tem um card, né? Esse quadrado aqui é um card. Então eu tenho um card e eu tenho a cor foreground, que é a cor card foreground, digamos assim, porque é a cor que está em cima de um card, certo? Então você pode ver aqui em outros elementos também, como o próprio card, né? Você vai encontrar isso, a cor de card foreground e aí a cor de
card aqui no fundo, tá? Então só pra gente entender melhor essa questão dos temas aqui. E aí você tem outros, tá? Radius seria o padrão de border radius, ou seja, se o projeto é mais arredondado, se o projeto é mais reto, enfim. Você tem card, como eu já comentei, ou seja, a cor de fundo do card, a cor de texto, ou a cor do que está na frente ali do card. Popover são elementos que aparecem na tela quando você clica, e ele aparece rapidamente, como se fosse, acho que se eu não me engano, ou é o dialogue ou é o menu. Um desses dois que é o popover, tá? Que usa o popover. E aí, e assim por diante. Você tem primary, que é a sua cor primária, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar, por exemplo, voltar aqui, ó, a cor primary é o green, tá vendo? Essa aqui é a cor primary. Blue, essa aqui é a cor primary, tá? Então, você vê essas cores primary sendo aplicadas aqui na interface. Uma coisa interessante é que as cores, elas, como base, são puxadas do Tailwind, tá? Que também é uma biblioteca de estilos, que tem cores, tem até espaçamento, tipografia, enfim. O Tailwind é essa ferramenta aqui, tá? Ó, e ele tem um monte aqui de estilos em relação ao layout. Pensa que o desenvolvedor, toda hora que ele for criar alguma coisa, ele vai precisar construir propriedade por propriedade lá no desenvolvimento. Então, para acelerar o trabalho dele, inclusive o Tailwind já tem aqui uma base de cores, entendeu? Ele já tem ali uma gama de cores, uma gama de estilos, uma gama de propriedades CSS, enfim, que ele vai precisar utilizar no código depois, entendeu? Então, o Tailwind ele é basicamente essa biblioteca com um monte de estilos e tamanhos, enfim, para que ele não precise ficar fazendo isso na mão o tempo todo, né? Facilita muito a vida dele. Então, tanto o Tailwind como o ChatCN são ferramentas utilizadas aí em muitas, praticamente assim, uns 90% de todas das ferramentas aí de IA para criar algum projeto, tá? E aí aqui você consegue ver essa escala de cores deles, beleza? Inclusive, uma coisa legal é olhar aqui os blocks, tá vendo? Então, se você for analisar, o que seria esse blocks aqui do ChatCN? Basicamente, eles pegaram vários elementos, como eles criaram aqui, por exemplo, uma sidebar. Aí você tem aqui os menus da sidebar. Voltando lá na questão dos temas, né, dos tokens do ChatCN, pensa que aqui é o fundo da sidebar e aqui é o sidebar foreground, entendeu? Então ele tá usando o sidebar foreground em cada um desses caras. E quando eu passo o mouse, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse, aí eu entro em um outro token, que seria basicamente o nosso accent, tá? Quando eu passo o mouse, ou seja, o hover é a minha cor de accent aqui nesse caso. Naquele caso do sidebar, a gente, quando passa o mouse em algum elemento da sidebar, por exemplo aqui, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse, esse cinzinho aqui atrás é a cor sidebar accent. E quando eu passo o mouse, veja que aqui não mudou nada a cor, né? Mas seria a cor sidebar accent foreground. Sempre que você vê foreground, é alguma coisa que está sobre o background, tá? Aí tu tem algumas outras cores como ring, que seria a cor ali de foco, input, que é a cor da borda de um input, por exemplo, aqui, ó, tá vendo essa bordinha? Isso aqui seria a questão do input. Tem o border, que é usado em bordas no geral, né? Então, se você olhar aqui, ó, essa bordinha aqui, basicamente é esse border ali, tá? Chart, isso aqui tá mais relacionado aos charts aqui, né? Então, você pode criar, ou melhor, você pode colocar cores diferentes para os seus gráficos lá, ó. Tá vendo? Não precisa exatamente ser a cor primária ou a cor secundária. Eles já criaram esses tokens pensando nisso. Que você não vai usar as cores primárias sempre, né? O tempo todo. Então, as cores primárias são mais reservadas para ações e coisas nesse sentido. Enquanto que as cores de gráficos são usadas em gráficos, tá? Então, por mais que seja um conjunto aqui de tokens bem simples, ele já praticamente resolve 80% dos problemas, né? Aí tu tem aqui cor destrutive, que seria para botões, aqueles botões quando você quer cancelar, deletar alguma coisa. Muted, uma cor mais mutada, a gente pode ver ela bem aqui, ó, tá vendo? Que é uma cor com menos ênfase. Nesse caso, seria o muted foreground, porque ele tá acima, né, de um fundo, então
é uma cor de texto. O muted, creio que seria essa corzinha aqui, ó, que está sendo aplicada aqui nesse card, talvez. Precisaria dar um inspect, mas eu creio que seja isso. Mas seria a cor de um fundo mais mutado, né? Um fundo até desabilitado, muitas vezes pode ser usado isso aqui também. Aí as cores de sidebar, tá? Então, basicamente, a gente já passou aqui por todas as. Secundário pode ser uma cor secundária da tua marca. Assim, não... às vezes é uma cor que você usa, por exemplo, vamos supor que a tua marca tem uma cor laranja, e aí pensa na regra 60-30-10, sabe? 60 seria um brancão lá, né? Que seria a cor de background. O 30 talvez poderia ser essa cor de secundário, que seria, nesse caso aqui, cinzinha, né? E o 10 seria a cor... cadê? A cor primary, né? Que seria onde tem os destaques, tá? Enfim, esses são os componentes do ChatCN no geral. Aí aqui tu vai pegando os blocos e vai vendo eles em conjunto, né? Vai vendo eles em ação. Agora, você pode fazer testes, né? Utilizando aqui essa ferramenta, por exemplo, tint.dev. Todos esses cards que você tá vendo aqui são cards e elementos, né? Do próprio ChatCN, tá vendo? Então, você pode, inclusive, aqui ver em outros temas, ó. Eu quero ver como é que seria, né, esses elementos do ChatCN, né? Esses componentes sendo usados num estilo mais voltado para o ChatGPT. Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio. Eu quero ver agora em relação ao... Deixa eu pegar uma ferramenta um pouco mais famosa. Acho que tem, se eu não me engano, o Airbnb aqui, né? Ou não tem? Tem sim, ó. Aqui é só uma inspiração no Airbnb. Não é bem nessa ferramenta, mas tem alguma dessas que eu vou trazer aqui pra vocês que tem o Airbnb, tá? Mas vamos olhar aqui alguma outra aqui rapidão. Vercel, né? Vercel é basicamente muito próximo aí, né, de ChatCN, então vai ser bem parecido mesmo, tá vendo? V0, enfim. Inclusive essa ferramenta você consegue testar aqui para ver em outros providers, digamos assim. Mas aqui é mais uma ideia para você conseguir visualizar como seria os tokens, né, do ChatCN sendo usados aqui nesse cenário. Volto mais uma vez aqui para o nosso Replit e agora você pode entender um pouco melhor, ó, que aqui nos casos eles agruparam por Foundation, né, que seriam cores mais de base, cores que você vai usar na plataforma como um todo. Então nesse caso aqui eles têm a cor de background, text color, cor de foreground, muted background color, que é um muted, e muted text color, que seria um muted foreground, né. Então aqui a gente já viu esse conjunto de cores. Aí tu tem aqui também, por exemplo, em componentes, né? Primary background, que é a cor primária da tua marca, e a cor do texto que está em cima dele, né? Secondary, mesma coisa. Accent, que é a cor de hover. Destructive, que é a cor para deletar coisas, enfim. Tu vai sentir, isso é uma coisa que você vai pegar com o tempo, mas tu vai sentir falta de um token que eles não têm, que seria a cor de sucesso, tá? E esse você pode criar, inclusive, e... a indicação que eu te dou é usar as cores do próprio ChatCN, por exemplo, um green, que já existe aqui, um emerald, alguma desses cores desse range para tua cor de sucesso, porque assim tu não precisa ficar criando coisas novas, enfim, a não ser que você queira muito criar uma escala de verde, mas se você usar alguma dessas cores já vai resolver o problema do success, né? Às vezes tem um botão de confirmação que é verde, então você pode usar como referência uma das cores do Tailwind, tá? Aí a cor de card, cor de texto card, popover, input, import, pode ver como tá tudo alinhado aqui, né? Então, aí aqui você vê os cards, né? Aplicando os estilos que você colocou. Inclusive o Replit, ele te dá algumas opções de você mudar a tipografia, enfim, mudar aqui a questão do border radius, ó. Se você aumentar, ele vai mudar o border radius de tudo, né? E fica tudo certinho. E aí aqui seriam as cores de botões, containers, enfim, tá? O Lovable, ele não possui pelo menos até agora, né? Essa questão de você conseguir mexer na construção dos temas de forma direta, igual tem nas outras, mas você pode incluir aqui nas instruções, por exemplo, se você quiser, tá? Inclusive, quando você importa alguma coisa, ele usa essa ferramenta que é o Builder, né?
Então você consegue importar um Figma aqui. Deixa eu fechar esse aqui, senão vai pesar meu arquivo. Mas outras ferramentas como o Base 44, ele não te dá também essa opção de você mexer diretamente no estilo, tá? Pelo menos até agora. Ele só te dá essas opções, ó. Você pode pegar e usar de referência alguns desses estilos que eu tô te passando. Então, ele meio que te obriga a usar uma dessas coisas aqui, né? É claro que aí eu acho que se você quiser editar o estilo, enfim, você pode, né, no caso, se você não tem geralmente esse bloco ali de estilos para você alterar, você pode fazer aqui nos Custom Instructions da ferramenta de IA. Geralmente ele te dá essa opção, tá? Para você colocar alguma informação aqui, enfim, cada ferramenta tem uma forma diferente de trabalhar. Agora vamos para aquelas que são mais focadas, assim, que tem, assim, um core muito mais forte em relação ao ChatCN, tá? Lembrando, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Mas aqui, ó, no caso aqui, o Magic Path, que é não é Magic Pattern, né? Tá? Nem... É uma ferramenta um pouquinho diferente, né? Que tem uns nomes muito parecidos. Mas o Magic Path, ele já te traz aqui, ó, algumas opções. Você pode subir o teu próprio Design System, ou você pode ver aqui, ó, como ele funciona aqui sim, né? No Airbnb, por exemplo, ele já pega as cores do Airbnb e coloca aqui para você. Cloud, né? Também as mesmas cores do Cloud. É claro que não vai ficar igual, o mesmo estilo visual, até porque o ChatCN, por mais que ele ajude muito, ele não resolve 100% dos problemas, porque tem questões de estilo que vão um pouco além só dos tokens, né? Por exemplo, aqui você tem cor primária, primary foreground, secondary foreground, e assim por diante, né? Só que, como eu falei, não existe aqui um token de sucesso, que é uma cor, que é uma coisa, né? Gente, só me corrigindo aqui, eu tinha falado que o input era a cor de borda, né? Mas na verdade ele tá também relacionado com a cor de fundo, tá? Enfim, aqui, vamos pegar, tipo, trocar aqui para um estilo do Twitter, por exemplo. Tá no estilo do Twitter, tá nas cores do Twitter? Tá usando aqui a paleta de cores, enfim, os tokens, sim. Só que você vê que o estilo visual não tá igual, sabe? Porque você diretamente... Isso aqui que a gente muda é basicamente tokens de foundation, tá? Que são cores mais core, enfim, mais globais. Agora, se você quiser minuciosamente mexer em cada coisinha de estilo, coisa assim, alguma ferramenta ou outra não vai te dar essa opção, principalmente em relação à tipografia, tá? Porque, por enquanto, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ó, aqui nesse caso, o próprio Magic Path não te dá todas as tipografias, nem te dá a opção de você importar uma tipografia aqui, né, uma fonte, né? Ele só te dá essas opções. Então, se a tua marca usa uma fonte personalizada, para você talvez não vai ser interessante, tá? Mas uma coisa interessante que dá para fazer aqui, ó, é você mexer na escala de tipografia. Isso é bem bacana, tá? Uma coisa que, inclusive, o V0 aqui, ele não te dá essas propriedades, ó. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui o V0, que eu acho que ele é bem bacana, essa questão, até para você conseguir enxergar, ó. Tá vendo que os tokens aqui e os exemplos, né, de cards, enfim, é muito assim, é a mesma coisa que tá aparecendo aqui no ChatCN, ó. Você abrir aqui e abrir aqui, é praticamente mesma coisa, né? É muito assim, igual. Enfim, mas aqui nas cores, ó, você pode ver que é a mesma coisa, ó. Primary, foreground, secondary, igual eu já comentei, né? Até, enfim, não quero ser redundante aqui nesse ponto, mas enfim, ó, é a mesma ideia de antes. O que é legal aqui é que você consegue mexer e trocar, por exemplo, quero que a minha cor de sidebar seja preto, ó, tá vendo? Você já consegue ver em ação o token sendo aplicado, tá vendo? Então, ó, a cor primer ali, né, da sidebar. Então, não sei porque não mudou, mas enfim, talvez seja, enfim. Mas, ó, tu vai mudando aqui e tu vai vendo as coisas acontecendo. Eu quero que o hover seja vermelho, ó, tá vendo? Então, quando eu passar o mouse, a cor vai ficar branca e assim por diante, ó. Então, você vai vendo em ação essas coisas rolando ali, né? Isso é muito massa aqui do V0. Coisa que você não tem muito legal, assim, em outras ferramentas, tá? Enfim, e tem uns bugs, tipo isso aqui, por exemplo, não devia ser uma coisa controlada por aqui no meu ponto de vista, mas enfim.
Mas o que eu tava comentando aqui do Magic Paths, né? Magic Path é que ele te dá a opção de você mexer com a escala e te dá até algumas fontes aqui, mas o próprio V0, quando você vem pra tipografia, ó, ele só te dá, por exemplo, fonte sans, fonte serif, fonte mono, não te dá a opção de mexer com a escala, pelo menos até agora. E a única coisa que ele te dá aqui de opção é mexer no Radius, né? Porque, lembrando, voltando lá para os tokens do ChatCN, você vai ver aqui na documentação que ele tem um carinha chamado Radius, tá vendo? Opa, aqui em cima, Radius, que é um token de espaço, né? Um token que envolve dimensão. Então, se você mexe aqui, ó, ele vai mexer com a dimensão de tudo, tá vendo? O que eu acho assim, a depender do caso, é que meio que você faz isso e ele tá como um rei, né? Mas, ó, por exemplo, se você quer o botão só arredondado e os inputs um pouco mais quadrados, você não consegue fazer isso. Ou você usa, tipo, assim, e aí vai ficar quadrado, um pouco quadrado arredondado o botão também. Se você tiver o botão 100% arredondado, os campos aqui também ficam redondos, então às vezes fica redondo até demais, sabe? Talvez essa ideia de esse cara ser global, o Radius, né, poderia ser alguma coisa que você pudesse mexer ali no componente e colocar um tamanho variado, assim, para quando é input, por exemplo, enfim. E outra coisa que você consegue mexer na sombra, né, dos elementos e ele aplica também para tudo, né? Então, enfim, dependendo do caso, não sei. Mas, ó, tipo, se for uma coisa mais brutalista, né, você consegue fazer aí... Nossa, ficou feio isso aqui. Você consegue fazer alguma coisa nessa pegada. Enfim, aí você salva o seu design system e usa no seu projeto, tá? Enfim, agora você consegue entender um pouco melhor, ó, quando a pessoa tá no Magic Patterns, por exemplo, também, você vai ver que tá aqui, ó, ChatCN. Então quer dizer que ele vai usar aquilo que eu já mostrei pra vocês, tá? Você vai pedir pra ele fazer alguma coisa, ele vai se basear nesses estilos. Trouxe aqui também algumas outras ferramentas, né, só pra dar de exemplo como elas trabalham a questão de estilos, geralmente uma instrução que você vai colocar aqui para IA, né? E também aqui algumas que não tem, né? Por exemplo, o próprio Google Stitch, a parte de estilo deles é bem simples, né? Ó, você tem basicamente Light Dark, coloca uma cor ali que você quer, arredondada aqui dos cantos e a fonte, pronto, só isso que você mexe. Porque provavelmente eles têm um sistema de tokens bem mais simplificado, até porque essa ferramenta também é bem simples, né? O Warshids eu acho ele bonito pra caramba, inclusive, ó, você já tá familiarizado, né? Primary, Secondary, Accent, é diferente aqui, né? Mas ele categorizou como Base, mas é a mesma coisa, ó, tá vendo? Tudo é a mesma ideia, cara. Popover, Muted, é sempre essa estrutura, tá? Você sempre vai ver isso aqui. É comum. Sidebar também, ó, tá vendo? Mas você salva o teu design system e consegue usar no seu projeto. Ele vai usar isso como um contexto visual, né? Pra criar a interface. O Bolt, ele não tem isso nativamente, falando assim. Até tinha, na real, tem, né? Uma configuração que você faz para design system, mas ele envolve você publicar o design system no GitHub e usar no seu projeto, então acaba ficando um pouco mais complexo, né? Mas aqui na parte do projeto você consegue mexer no Knowledge, enfim, e colocar aqui algumas instruções para ele, né? E aí na parte de... Acho que aqui também você consegue colocar alguma coisa, mas tem um lugar específico, eu não sei onde tá agora, mas tem um lugar específico ali que você consegue escrever sobre design system, acho que só quando você tá no plano pago, né? Mas é um texto assim, tá? Uma caixa de texto que você bota um link ali, bem simples também. E boa, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. A minha ideia realmente era falar pra vocês sobre esse cara chamado ChatCN, que é uma ferramenta assim surreal e é usada, cara, basicamente em todos os projetos, inclusive não só falando sobre IATA, mas em projetos no geral, os devs sempre, ou pelo menos a grande parte das vezes, vão preferir, pelo menos um dev web, alguma coisa assim, uma plataforma, utilizar esse conjunto de tokens, tá? O que vai fazer com que você seja uma pessoa mais criativa, né? Porque você não tem tantas opções assim para utilizar, né? Então,
vai precisar usar aí da boa capacidade de criatividade, enfim. E às vezes você vai se sentir limitado uma hora ou outra, mas fique tranquilo e olhe exemplos de projetos projetos usando o ChatCN para você ver que muitas vezes vai muito da tua criatividade mesmo, tá? Isso aqui é para simplificar, cara. Não precisa de 1 milhão de tokens, não precisa você também criar do zero, a menos que você queira. Mas já dá uma força muito grande aí em relação à criação de projetos, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, tamo junto, se inscreve, deixa o like, é nóis. Tchau, tchau.